Olá, me chamo Camila, tenho 29 anos e essa é a minha história de abuso psicológico, emocional e financeiro. Essa história mostra como um psicopata age na mente das suas vítimas e como eles as matam, mesmo as deixando vivas. Eu conheci o Renato em um momento frágil da minha vida. Eu vinha de um fim de um casamento conturbado, onde me deixou muitas feridas, e encontrei nele muito carinho e atenção. Renato era um homem de Deus, pastor, e segundo ele mesmo contava, seu ministério começou aos 12 anos de idade. Ele era filho de uma vizinha minha do mesmo condomínio, e por estar separado, foi morar com a mãe. Então assim nos conhecemos. Ele me fazia muitas perguntas sobre a minha vida. Dizia que precisava ter certeza de que estava se envolvendo com uma pessoa idônea. Eu, inocente e carente, contei toda a minha vida para ele. Meus problemas familiares com a minha mãe, que é uma narcisista perversa, onde com quem sempre tive uma relação complicada, minhas carências e inseguranças, minhas fraquezas, meus planos e sonhos, enfim, me abri de corpo e alma. E esse é um dos meus maiores arrependimentos. Foi exatamente aí o meu maior erro. Eu mostrei a ele por onde era mais fácil entrar na minha mente. Começamos a sair e logo Renato me pediu em namoro. E tudo parecia um sonho. Ele era muito carinhoso e atencioso, fazia planos comigo de termos uma vida juntos e não demorou muito, me pediu em noivado. Noivamos e eu estava cada dia mais apaixonada pelo Renato. Deus finalmente tinha me presenteado com um homem bom de verdade, um homem de Deus. Renato, sempre muito amoroso, me dizia que não via a hora de me ter como esposa, que formaríamos uma família e me honraria, me fazendo muito feliz. Me dizia que queria logo se casar comigo e me dar todo o amor, cumplicidade e carinho que eu nunca tive. Uma família estruturada, e eu realmente sonhava com isso. Era tudo que eu queria. Parecia realmente que eu estava vivendo um conto de fadas. Tudo corria bem até que começaram a surgir os sinais. Aqueles famosos sinais que a gente sente, percebe, mas escolhe ignorar. E eu digo escolhe porque sim, é conveniente no momento não permitir que nada venha atrapalhar o nosso conto de fadas. A gente prefere acreditar que está imaginando coisas por insegurança. Quais foram esses sinais? Ok, vamos lá. Tinha dias, até semanas, que o Renato simplesmente sumia, desaparecia do mapa, celular desligado, e eu preocupada, achando que algo de pior poderia ter acontecido. Daí ele ressurgia novamente do nada e me dizia que por conta do trabalho e da faculdade, ele precisava se ausentar constantemente, que vida de pastor era assim mesmo, muitos compromissos, para que eu fosse me acostumando logo se realmente quisesse casar com ele. Outras vezes dava desculpas de que estava em época de prova ou fazendo algum trabalho importante da faculdade, por isso desligava o celular, para não ser incomodado. Que também muitas vezes precisava ir para outras cidades, pregar em várias igrejas e por isso não tinha tempo de atender telefone ou mensagens, etc, etc. Outro sinal era a nossa relação íntima. Nós tínhamos uma vida íntima ativa e para ele isso parecia algo muito normal. Depois que eu me batizei, eu decidi que eu não queria mais manter relações até o casamento, mas ele forçava a barra. Me dizia que aos olhos de Deus nós já éramos casados. Mas sempre me alertava que ninguém poderia saber disso, que tínhamos que manter as aparências. Eu sabia que aquilo não estava certo, mas eu nunca conseguia argumentar com ele e acabava cedendo. Outro sinal de que alguma coisa estava errada era que, lembra que eu contei no início de que ele era separado? Pois bem, ele nunca me deixou conhecer os filhos dele. Nem por foto. Aliás, ele nem tinha Facebook, pois não gostava de expor a sua vida na internet, segundo ele. Nem fotos comigo ele tirava. E eu achava aquilo estranho. Eu, como noiva e futura esposa dele, queria conhecer os filhos dele.
pois mesmo eles morando com a mãe, nós seríamos uma família dali em diante. Nada mais justo. Mas ele sempre dava uma desculpa. Dizia que os filhos não me aceitariam, pois não aceitavam a separação dos pais, e eu acreditei e esperei o momento certo da aceitação deles. O que eu não sabia era que os sumiços dele por dias, as pregações em outras cidades, as provas e trabalhos da faculdade, na verdade, era que ele estava na casa da ex-esposa, ainda mantendo um romance com ela e comigo ao mesmo tempo. Isso ela mesma me contou. Não sei como, mas ela descobriu o meu número de celular e me ligou dizendo que eles ainda estavam juntos, que eles sempre viveram assim, entre idas e vindas, que ele sempre traiu ela a vida inteira com várias mulheres, mas sempre se arrependia e voltava para casa. Que não adiantava eu me iludir, porque ele não ia deixar ela para ficar comigo, que ele só estava me usando, que era ela escolhida para ser esposa. Até então eu confiava muito nele. Afinal, ele era pastor, acreditava na honestidade dele. Eu ajudava ele financeiramente, pagava o combustível do carro dele, até parcelas atrasadas da faculdade eu paguei para ele, pois ele dizia que por ter que pagar pensão para os filhos, quase não sobrava nada para ele. Eu deixava o meu cartão com ele para que ele usasse no que precisasse. E ele estava usando o meu dinheiro com a ex-esposa? Eu era parceira, amiga e o cara me fazendo de trouxa? Me sentia a pior mulher do mundo ouvindo aquilo. E ela provou, mandou fotos dele lá na casa dela no momento em que ela falava comigo. Então ele estava escutando ela falar aquilo tudo comigo e não fez nada? Liguei para ele em seguida, mas o celular só dava desligado. Ele ficou dias sem aparecer, sem dar sinal de vida. Nem na igreja ele aparecia. Perguntei sobre ele, mas ninguém sabia me responder onde ele estava. Cada um falava uma coisa. Fui então até a casa da mãe dele, que era minha vizinha, perguntar por ele. E ela disse que ele não aparecia lá já tinha uns dias, mas que isso era normal, pois ele era muito ocupado, que eu não me preocupasse, que logo logo ele estaria de volta. Ok. 2 dias depois disso, eu liguei novamente para o celular dele e finalmente chamou. Ele atendeu com um alô frio e seco. Disse que eu falasse rápido, pois eu estava ocupado e não podia conversar. Eu cobrei dele uma explicação, uma satisfação sobre tudo aquilo. E ele simplesmente me humilhou. Ele disse: "Você acreditou mesmo que eu me casaria com você? Sabe por que é tão fácil enganar mulheres como você? Porque mulher tem a síndrome da família feliz. É só prometer isso que elas caem igual idiotas. E aí, você acha que vai acontecer o quê comigo? Você acha que eu vou ser processado por uma lágrima?" Eu não acreditava que eu estava ouvindo aquilo do homem que me pediu em casamento, que fazia planos comigo, que ao meu ver era um exemplo de honestidade. Depois disso, eu caí numa forte depressão. Perdi a fé, abandonei a igreja, nem de casa eu saía mais. Eu entrei em luto. Eu não entendia como ainda depois de tudo eu conseguia chorar por ele. Eu conseguia sentir a falta dele, sentir saudade dele. Era uma abstinência daquela droga. Psicopatas são como drogas na nossa mente. Entorpecem, viciam e te deixam alucinada com a falta deles. Quando não te matam. Nisso que abandonei a igreja, uma outra pastora veio me procurar junto com o marido para saber o que estava acontecendo comigo, porque eu sumi e eu não quis contar, disse só que eu não estava bem e estava um pouco descrente de tudo. Mas o marido dessa pastora me disse que sabia que eu estava assim por causa do Renato. E eles abriram todo o jogo para mim. Me contaram que o Renato tinha 4 noivas além de mim. Uma em cada cidade que ele ia pregar. Tinha uma noiva na faculdade e tinha uma noiva em uma outra igreja e que dava nomes falsos para cada uma delas. Que ele não tinha medo da mão de Deus pesar sobre ele. Que eles nunca concordaram com isso e não achavam justo tudo o que ele estava fazendo comigo.
Esse homem também era pastor, porém era honesto e estava se sentindo incomodado por saber de tanta sujeira e ter que ficar calado. Me confirmaram também que ele continuava com a ex-esposa mesmo depois da separação. Ainda assim, depois de tudo isso, o psicopata ainda veio me procurar, dessa vez com juras de amor e de arrependimento. Eu imediatamente bloqueei o contato dele, troquei o número de telefone e ele descobriu meu número novo. Ia atrás do meu irmão passar recado para mim, me cercava de todos os lados. Mas é claro, né? O que seria da imagem dele se eu abrisse a boca? Ele tinha uma vaidade imensa em ser pastor, uma vaidade imensa das pessoas precisarem dele. Aquilo dava para ele status, poder, controle. Terminei tudo com ele em abril de 2017 e em maio, exatamente um mês depois, ele se casou com uma das noivas dele, a que tinha mais dinheiro de todas. E pelo que stalkeei no Facebook dela, era uma mulher bastante rica, porém muito carente, ou seja, a presa ideal. Lembra no começo quando eu disse que ele me fazia muitas perguntas sobre a minha vida? É porque é assim que eles agem, de acordo com a necessidade e carência de cada vítima. Outra coisa que vi no Facebook dela é que, ao contrário do que ele me dizia, que não gostava de tirar fotos, que não gostava de se expor e evitava tirar fotos comigo, pois é, lá no Facebook dela havia dezenas de fotos dos dois juntos. O que eu sentia era uma mistura de ódio e dor. Eu me sentia a mulher mais burra do mundo por cair na rede narcisista daquele homem. E para fechar com chave de ouro, no dia do casamento deles, ele ainda teve a ousadia de me enviar uma mensagem dizendo que um dia se casaria comigo. Só que de mim ele não tira mais nada, nem a paz, nem o sono e nem o meu dinheiro. A vida dele de pastor ungido, bem-sucedido e bem casado segue lindamente. A imagem dele segue impecável, imaculável. Eu ainda estou colando os meus caquinhos, mas saio dessa história macabra muito mais forte e esperta que antes. Fim.